Hi, bom dia, boa tarde, boa noite. Prosseguindo, né? No outro vídeo a gente viu as diferenças de uso capião, que eu não vou resumir, senão vai ser muito longo, mas creio que deu pra gente dar uma pincelada no outro vídeo. Então, vamos para registro de título, né? Que a gente viu no outro vídeo que a propriedade do imóvel pode acontecer de 3 formas. Por uso capião, que foi o primeiro vídeo, aquisição pelo registro de título, que eu vou falar agora, e aquisição por cessão, que eu também pretendo falar neste vídeo, que são as ilhas, avulsão, aluvião, alve abandonado e construções e plantações. Registro de título, artigos 1245 a 1247, ou seja, os 3 artigos. 1245, 1246 e 1247. É a transferência de propriedade entre vivos. Compra e venda. Comprei a fulaninho vivo e ele vai me passar a propriedade do meu imóvel porque eu comprei. E pronto. Enquanto não registrado o título, o alienante, ou seja, quem está vendendo, será o dono, de acordo com o parágrafo 1º. Por exemplo, eu comprei um terreno a X. Nós temos o contrato certinho, mas a gente ainda não foi registrar. A gente ainda não foi reconhecer, né? Firma, que eu acho que chama. Então, o terreno, a casa, continua sendo do alienante. Do alienante, que tá me vendendo ainda. Que me vendeu. Parágrafo 2º. Um terceiro vende. Esse é o punk. O terceiro, a casa é de X. A casa é de X. Eu venho lá e vendo a casa de X para Y. O que é que acontece? Um terceiro vende o que não é seu. E o verdadeiro dono vai ter que provar que foi enganado. Se provar, ok. Se não provar, o alienante ao dono, o alienado ao dono, que está sob boa fé. Alienado. Que eu até escrevi errado. O alienado é o dono. Como assim, Mirella? Não entendi. Assim, como eu estava dizendo. Meus 3 dedinhos de novo. X é proprietário do terreno, mas eu, P, vendi o terreno de X para Y. Se X conseguir provar que foi lesada, né, que é proprietária do terreno e que não vendeu, ela vai conseguir ressarcir o terreno. E eu vou ter que responder por outras coisas lá, se vire. Mesmo que Y tenha adquirido o terreno de boa fé, sem saber que eu, né, tava vendendo ali algo que não era meu. Mas se X não conseguir provar, Y tem nada a ver com a história e vai continuar sendo dono e proprietário do terreno. Capite? Capite. Acho que por aqui tá indo bem. Até aqui minha coisa que eu fui mudar aqui, não preciso mudar, enfim. Aquisição por acessão. Adquirir alguma coisa por acessão. O que era acessão? É o aumento do volume ou do valor da coisa principal, em virtude de elemento externo incorporado ao patrimônio. Que vai embanunar um pouquinho, mas vai dar certo. Estes, para vocês entenderem, eu recomendo que vocês olhem as fotinhas, viu? Eu recomendo que vocês olhem as fotinhas. Deixa eu colocá-las aqui para eu conseguir explicar. Nós já entendemos que a cessão vai ser o aumento da minha propriedade, o valor ou o volume. Ok. Então, nós somos ribeirinhos.
Imagina que nós somos ribeirinhos. Mirelle, o que é ser ribeirinho? Nós moramos, nossa propriedade é à margem de um rio, ou do mar, de um rio, para ser mais fácil de entender. De acordo com a página 30 do slide de Hélio, tem uma passagem de rio, tá tudo certo. Nós temos testadas. Daqui para trás é o terreno de A, daqui para trás terreno de B. E aqui tá passando o rio Sussa. No meio desse rio se formou ilhas. Bem no meio do rio se formaram ilhas. O que é que a gente vai fazer? Vai dividir essas ilhas no meio. Como a fosse a linha do Equador, né? A linha vai passar bem no meio e vai ser metade para fulano e metade para ciclano. É isso que diz o inciso 1º do artigo 149. Vai ser meio a meio, quando diz assim. No meio do rio consideram-se acréscimos sobrevindos aos terrenos ribeirinhos fronteiros de ambas as margens. Sai uma ilha bem no meio do rio, meio a meio para cada um. Ok. Parágrafo 1º. Vai ser dividido em partes iguais, meio a meio. Inciso 2º. O dono da ilha, é dono onde a ilha se forma. Só divide se for no meio. Inciso 2º. Por quê? Na página 31, formaram-se ilhas, mas não formou 2 ilhas do lado B e uma ilha do lado A, por algum motivo. Mas elas estavam alocadas de lado, assim, elas não estavam no meio para ser divididas, sabe? Elas estavam mais alocadinhas assim, de ladinho, e no meio não estava passando, não tinha ilha formada. Então, se tinham 2 ilhas que formaram do lado B, não tem o que fazer. As ilhas vão pertencer a B, porque na passada do meio do rio, elas pertencem ao lado B. Se só surgiu uma ilha no lado A, o problema é de A, que vai ficar com a ilha a menos. Mas, como surgiu de passada no meio, né? Neste caso aqui, ó. Meio do rio, divide meio a meio. Cresceu de lado, que o rio passa no meio, cada um fica com a sua. Aí imaginemos que aqui no meu exemplo, teria nascido outra ilha aqui na frente. Então, essa ilha continuaria sendo de B, sabe? Porque é azar de A, que não nasceu do lado dele. E inciso 3º, que continua sendo do lado que era. Por quê? No inciso... assim, deixa eu ler o inciso 2, né? As que se formarem entre as referidas linhas e uma das margens considera-se acréscimo aos terrenos ribeirinhos fronteirinhos no mesmo lado. Ou seja, era o que eu estava dizendo. Se nasceu do mesmo lado aqui, a linha passa aqui no meio, mas nasceu do meu lado, é meu. Pode nascer quantas ilhas quiserem. E o inciso 3º, que diz assim: as que se formarem pelo desdobramento de um novo braço do rio. Continua a pertencer aos proprietários do terreno à custa dos que se construíram. Vai continuar pertencendo a quem pertencia, porque o rio foi lá abrir uma fresta aqui. E o meio tá passando por aqui, ó. Então, continua sendo desse aqui, porque foi o rio que abriu uma cavidade aqui, né? Abriu um buraco e abriu outro local de passagem, mas isso aqui continua sendo desse proprietário aqui, entendeu? Né? Pronto. Aí vocês vão olhando no slide, que fica bem fácil de entender. Bem fácil não, fica meio confuso no início, mas dá pra dar uma desenrolada. Página 30, 31 e 32. Aí nós passamos de ilhas, porque essas são as ilhas. Lembra que eu contei pra vocês lá no início do nosso primeiro vídeo
que quando eu tinha aquisição por acessão, ou seja, por acréscimo de valor ou de volume, eram ilhas aluvião, avulsão, alveo abandonado, construções e plantações. Portanto, essas que eu mostrei para vocês agora são as ilhas que formaram no meio do rio. Agora nós vamos para avulsão e aluvião. Avulsão e aluvião, que são as mais chatinhas de se entender. Por quê? Elas são diferentes, mas elas se parecem. A avulsão é o deslocamento por força natural, súbita e com violência de uma porção de terra que sai de um terreno e se junta ao outro. Calma, deixa eu ler o outro. E a aluvião é um processo de aumento paulatino pelo depósito sedimentar de um rio ou mar que fazem por aterros naturais, desvios de curso de água e afins, que pode ser própria ou imprópria. O aluvião vai ser dividido em próprio e impróprio. A própria é quando junta, por exemplo, assim, galho, pedra, árvore e tudo mais, e junta assim, que vem de fora. Esse é o próprio. E o impróprio é quando a água deixa de passar pelo local. Aí eu desenhei, menina, eu vou mostrar pra vocês meu desenho. E vou mostrar o de L também, aqui. Calma. Primeiro nós vamos entender o que é aluvião. Aluvião, artigo 250. É algo natural que vem, que é o que eu disse a vocês. Aí veio muita terra, veio areia, de forma gradual, assim, natural. Pedra, cascalho, assim, e foi se juntando ali, na borda do meu rio, ali, que eu sou ribeirinha, né, onde já disse a vocês. Aí, o aluvião é o acréscimo de água no terreno, como cascalhos, areia, desde que crescente ao terreno, e não há necessidade de indenizar, porque foi algo natural, foi vindo, e acrescentou no meu terreno. Mas foi algo que aconteceu assim, devagar e gradativo. Aí, olha. Meu desenho, calma. Deixa eu posicionar aqui. Isso aqui, verdinho, era meu terreno antes. Esse vermelho é o que cresceu, com cascalho, com areia, que foi vindo. E aqui, nesse azul, ó, era onde a água passava, que tá aqui, ó. Rio ou mar passava por lá. Passava por aqui, mas ele foi trazendo as coisas e colocando areia, cascalho e tal. Aí meu terreno cresceu. Sussa. Ó, acréscimo ao terreno, que é o vermelho. Lê assim aí, ó. O verdinho, que é o que eu tô dizendo a vocês, que era o terreno antigamente, antes dele crescer com as coisas trazidas pelo avulsão, pelo aluvião. A avulsão não, pelo aluvião. Aí cresceu aqui, ó. Aí isso aqui se tornou o meu terreno. Houve um acréscimo de volume, consequentemente de valor no meu terreno. Deu para entender, né? Pelo aluvião. Algo natural, gradativo, que foi trazido pela água, assim, mato, e cresceu meu terreno. Justo. Ou, por exemplo, continuando na história do rio. Meu rio, moro num rio, assim, ele, sabe quando ele faz a bordinha assim, que ele faz, tipo, termina aqui, assim? Isso aqui é água, imagina que esse azul aqui é água. Aí ele vem, aí ele dá uma secada e vem mais pra aqui pra trás, sabe? Então, essa parte que tá aqui, cresceu no meu terreno. Foi, assim, natural. Não foi o que saquei o rio. Não tomei o rio de ninguém, entendeu? Então, é aluvião, natural.
A avulsão, artigo 1251. É por força da natureza, mas é algo com violência, que sai de um terreno e vem pro meu. Foi arrancado de lá e botado no meu, praticamente. Aí eu vou mostrar o desenho a vocês de L, né? No caso, que o meu eu não fiz, não. Esse. Força natural que sai de uma porção de terra e se junta a outra. Indeniza o primeiro dono, ou não, no caso ele não reclame no prazo de 1 ano. E se ele reclamar e eu não quiser pagar, eu posso devolver a parte de terra dele. Vamos lá, entender por partes. Força natural violenta. Deu uma chuva, agora foi uma chuva. Aí, na página 36, tem engano assim. Que saiu daqui com a chuva. Imagina que o rio vem assim. Aí a chuva foi forte e saiu daqui e veio pra cá. Ó, tá vendo? Saiu de cá e veio pra cá. Então, houve um acréscimo desse lado e um decréscimo. Não sei nem se essa palavra existe, mas saiu daqui, a pessoa daqui perdeu e veio pra cá. A daqui acrescentou valor, volume, e o daqui perdeu. Consequentemente, a pessoa vai ter que indenizar a outra, porque aí não foi algo natural, né? Foi algo natural, mas algo que fez o outro perder valor e eu acrescentar no meu terreno. Então, eu vou ter que indenizá-lo. Se ele reclamar isso no prazo de 1 ano. Ele não viu, no prazo de 1 ano, viu que eu ganhei o terreno dele e ele não fez nada? Bulhufas. Não vai haver uma devolução. Caso ele queira que eu indenize, reclamou no prazo de 1 ano, mas eu não quero indenizar, o que é que eu posso fazer? Arrancar do meu terreno e voltar pro terreno dele. Mas aí eu que arco, eu não quero indenizar, mas eu que vou arcar com as custas para arrancar o terreno daqui, tá lá. Pra devolver o terreno dele. Porque daí nada justo, né? Nessa vida. Acho que deu para entender até aí. Aí o próximo é o alvéolo abandonado. Alvéolo abandonado já foi na aula 16/5. É o rio que deixa de passar pelo local. O rio secou ou arrumou outro curso, fazendo novo limite aos ribeirinhos. Como assim? Lembra, o alvo vai ser considerado o meio do rio. Lembra que eu fiz o desenho do meio do rio? Que tipo, a ilha que tá bem no meio, assim, vai ter passado meio que uma linha? Pronto, essa linha vai ser o alvéolo. Esse alvéolo só para de existir quando a água para de passar por ali. Então, é um alvéolo abandonado. Entendeu? Quando isso acontece, ou o rio parou de passar por lá, ou o rio secou, ou ele arrumou uma nova rota, né? Então, se o rio arrumou uma nova rota, se secou, se ele não tá passando por lá, não é problema meu. Meu terreno cresceu. Porque se não tem água passando por lá, tem terra e tava ali perto de mim, eu só me torno proprietária porque eu era ribeirinha. Tudo certo até aí. O alvéolo é a linha que divide ao meio o rio, sendo abandonado quando o rio secar, e não gera indenização, justamente por causa disso. O outro gera porque saiu do patrimônio dele e veio pro meu, e neste não gera porque já estava ali e o rio só secou. Aí, por exemplo, meu desenho de novo. Vamos focar. Aqui, ó, é o novo curso do rio. E invadiu o terreno de C e D. Eu vou indenizar C e D porque o rio foi para lá? Não. Mas o rio antes passava por aqui, ó, tá vendo? Ó, o rio passava por aqui. E o alvéolo, que é esse tracejado aqui, é o alvéolo, porque é o meio do rio. Aí o alvéolo vai ser dividido meio a meio. Meio para B e meio para A. E os daqui, que se vire, que eu não mandei o rio ir para lá. Aí, isso aqui acrescenta no terreno. Isso aqui acrescenta no terreno. E pronto.
Isso aí. Acabou-se. E para quem quer isso no slide de Hélio, nós temos na página 38. Vamos lá. É só isso mesmo. Dividiu ao meio o rio e não indeniza quem foi invadido. Ou seja, no meu desenho, C e D. Pronto. E A e B acrescentam no terreno. Acabou-se. A alva, lembrando, é o meio que o tracejado no meio do rio. O rio secou meio a meio para cada ribeirinho. Acabou-se. Ai, ai. Tchururu. Construções e plantações. Deixa eu ver. Meu Deus, vai ser uma agulha. Eu vou fazer tudo nesse vídeo. Vai ficar meia hora e tudo bem. Desculpem o longo, mas é Hélio, né, galerinha? E eu ainda não ia acelerada, mas tudo bem. Plantações e construções é o último ponto de hoje, dia 3. O resto eu pretendo trazer amanhã. E fé em Jesus. Construções e plantações. 253 a 259. Nós temos o jurisstatum, que é o proprietário, né? Presunção feita pelo proprietário. Como assim, Mirella? Não entendi nada. Artigo 1252 diz que tudo que é feito num terreno entende-se ou subentende-se que foi feito pelo proprietário, às custas do proprietário, né? Que é o juristantum. Juristantum? Não sei dizer isso não. Presunção legal, mas tudo bem. Aí já começa a embaçar aqui. 1254. Artigo 1254, regra 1. Eu tenho sementes e fulaninho tem um terreno. Aí, eu fui lá, tô assim, sabe, com umas sementes, e vou lá plantar, né? Plantar no terreno de fulano, que eu tô com a semente e o terreno dele tá ali. Tá pedindo uma semente, sabe? Tá pedindo uma produção, mas eu fui de boa fé. Aí, quando as sementes, plantas ou materiais são alheios. Por exemplo, fui lá construir no terreno de fulaninho, que eu tava assim com o material sobrando, e fulaninho tava ali com o terreno, um pedacinho, sem também. Então, as sementes, as plantas ou materiais são alheios. Nesse caso, seriam meus, né? Plantados pelo proprietário do terreno. Vamos lá. Eu tava no meu terreninho. É que eu tava dando um exemplo pulando, enfim. As sementes estavam na minha base de terra. Fulaninho viu minhas sementes e disse, olha, eu tô assim com um pedacinho de terra, né? Vou pegar a semente dela, ela nem vai... Ela tem muito, ela não vai sentir falta não. E eu tô precisando de umas plantinhas, então eu vou plantar, mas ela não vai ligar não. Fui de boa fé. Eu, proprietária do terreno, fui de boa fé, peguei umas sementinhas, plantei no meu terreno. A sementinha de fulaninho, né? Eu, dona do terreno, me tornei proprietária das sementes. Aí eu vou lá e pago o valor das sementes a fulaninha. E perdas e danos caso eu tenha feito de má fé. Fulaninha, não gosto dela. E ela é minha vizinha. Ela tem as sementes ali que eu sei que ela vai precisar, mas eu não quero que ela use. Peguei as sementes, plantei no meu terreno. Então eu vou lá dar perdas, eu vou pagar a fulaninha perdas e danos e o valor das sementes. Mas eu fui lá de boa fé, a fulaninha tem muito, ela nem vai perceber que eu plantei. Aí quando, né, fui de boa fé, peguei a semente, plantei no meu terreno, só pagar as sementes. Dono do terreno e sementes alheias, paga as sementes mais perdas e danos no caso de má fé. Regra 2. É a acessão invertida. Sim. Na regra 1, nós temos a acessão. Acresceu valor no terreno. Porque eu peguei sementes de fulaninho, coloquei no meu terreno, acrescentou valor no meu terreno, independentemente. Regra 2. É a acessão invertida. Sementes próprias. Era o exemplo que eu tava dando no primeiro, né? Sementes próprias e terreno alheio. Tô com as sementes aqui, boy, vão se perder. Mas eu vou lá plantar no terreno de fulaninho, porque daí pelo menos não perde a semente, né? Elas vão apodrecer e tal, mas para não apodrecer, para eu não perder
a semente, eu vou plantar no terreno de fulano. Eu não tenho terreno, vou plantar no terreno dele. O proprietário da semente perde em favor do dono do terreno, que o indenizará o dono da semente, na boa fé. Que é nesse caso que eu tô dizendo. Ah, fulaninho não, é que eu não vou comunicar, né? Olha, eu tô aqui com um monte de semente. Vamos perder esse semente. Vou plantar ali no terreno de fulaninho, acho que não dá nada não. Aí se nascer alguma coisa, aí eu cato lá. Mas, para não perder a semente, eu vou lá plantar. Então, as sementes eram minhas, mas o terreno era alheio, né? E eu fiz de boa fé. Então, o dono do terreno fica com minhas sementes e ressarce as minhas sementes. Se as minhas sementes ultrapassam o valor do terreno, eu fico com o terreno e indenizo o proprietário do terreno. Por exemplo, o terreno do fulaninho vale 20 mil reais porque não tem nada, tal, é um lugar ruim, né, um pouco movimentado. Plantei minhas sementes lá, porque tava um local assim, ele ia lá, tal, não tava abandonado, mas não tinha tanto valor, valia 20 mil reais. Eu fui lá, plantei 30 mil reais de semente. Plantei as sementes, porque tava lá o terreno, e eu disse, ó, minha semente vai perder, o terreno tá ali, vou plantar 30 mil de semente. Plantei as 30 mil de semente, ou seja, o valor da semente ultrapassa o valor do terreno. Então, eu fico com o terreno e indenizo a pessoa pelo terreno, ou seja, eu pagaria o terreno, como se tivesse comprado. Que aí, nesse caso, é a regra 2 da acessão invertida, que eu tenho sementes, mas não tenho terreno. Sementes próprias e terreno alheio. O proprietário da semente perde em favor do dono, que indenizará o dono da semente, na boa fé, que eu já expliquei. Excedendo o valor do terreno, a semente plantada de boa fé, o proprietário da semente adquire o terreno e indeniza o proprietário do terreno. Sussa. É confuso, mas fazendo com calma e exemplos assim, dá pra gente entender. Mas eu tava de má fé. E chefe, fulano tem um terreno ali, não gosto muito dele, mas eu sei que eu estudei, né? Eu sou acadêmica em direito. Descobri que se eu plantasse uma semente que é tem mais valor do que o terreno, eu fico com o terreno. Então eu vou plantar e vou ficar com o terreno, porque eu tô precisando de um terreno, né? E ele não quer me vender. Então, tô de má fé. Só que fulaninho também tava de má fé, porque ele viu eu plantando as sementes e não disse para. Ele disse, vou deixar ela plantar, porque eu também estudei e eu vi que dependendo da intenção dela, eu fico com a semente. Eu sei que a semente dela vale mais do que meu terreno, mas ela tá de má fé. Então eu vou ficar com a semente e com o terreno. Ou seja, os dois estão de má fé, que é o que abarca o artigo 1256. Ambos estão de má fé, o proprietário do terreno fica com as sementes e indeniza o dono delas. Ou seja, perde o dono, né? Perde e ganha, mas mas o dono da semente é indenizado, pelo menos. Parágrafo único. A má fé do proprietário quando ele vê e não faz nada. Que é o que eu disse a você, né? Vou ficar com a semente dela. E a regra 3 é o 1257 do Código Civil, que é igual a... que é parecido com... Cadê meu Jesus? Com que a pessoa vendo que não é seu. Enfim, que eu falei aí. Um terceiro que não é proprietário nem do terreno, nem das sementes ou materiais, no caso da construção, vende ou faz alguma coisa de boa fé. Fulaninho, eu tô vendo que é semente de... Aí, ó. Suponhamos que a semente pertence a X, o terreno pertence a Y e um terceiro Z plantou. X, Y, Z.
Terceiro viu Y, como é? Z viu as sementes de X, que elas estavam lá e as perdi, era amiga lá. Só a semente de X vai se perder, ela tá apodrecendo. Eu vou plantar no terreno de Y, que o terreno de Y tá ali também num cantinho e não tá sendo usado para muita coisa. Então, eu vou plantar as sementes de X para dar uma utilidade para o terreno e uma função para a semente. Então, eu sou Z, que plantei as sementes de X no terreno de Y. Pronto. Então, nós temos um terceiro que não tem nada, nem a semente, nem o terreno, mas que plantou no terreno ali. X poderá cobrar ao dono do terreno caso não consiga cobrar o terceiro. Ele pode cobrar o valor das suas sementes ao dono do terreno, porque querendo ou não, o dono do terreno já adquiriu ali os benefícios da semente. Aí, se ele não conseguir reaver as bufunfas de quem plantou, no caso de Z, ele pode cobrar de Y. Por hoje é só. Longo. Tchau!